Então, os trabalhos acadêmicos, né, os TCCs, independente de qual é o seu formato, se é monografia, se é artigo, se é paper, lembra que a gente falou tudo ontem, né? Independente do formato, você precisa ter referências de publicações científicas e informações relevantes, certo? E aí, o que pesquisar? Vamos começar como o que pesquisar. Isso, a live de hoje não vai ficar salva, tá, gente? Algumas lives ficam salvas e outras não. Isso aqui é para gerar compromisso com quem realmente está comprometido. Eu sei que tem gente que, por conta do trabalho ou alguma outra atividade, não vai poder assistir, mas nem todas as lives ficam salvas. A live de hoje não vai ficar salva. As duas anteriores já estão salvas, mas fica aqui até o final, tá bom? Então, vamos lá, o que pesquisar? Primeiro, você pode pesquisar, você pode e deve pesquisar artigos científicos, tanto de revistas quanto de congressos, certo? Pode utilizar assim. O que é que acontece? Os artigos publicados em congressos, anais, né? A gente chama anais de congressos, que é quando reúne todos aqueles trabalhos publicados naquele determinado evento, eles passam por uma análise de avaliação menos rigorosa do que o de uma revista. Então, vamos fazer tipo uma comparação. Os artigos de revistas passam por uma análise bem rigorosa e os de congresso um pouco menos. Mas isso não quer dizer que aquele trabalho não serve, que aquele trabalho não presta, certo? Você pode sim usar os dois tipos de artigos publicados, tanto em congresso quanto de revistas, mas você vai dar mais relevância, você vai dar mais prioridade, certo? Aos trabalhos publicados em revistas. A gente vai ver como a gente vai encontrar esses trabalhos. Então é importante você dar prioridade aos trabalhos mais publicados em revistas. Alguns orientadores falam, não quero que você coloque no seu trabalho artigos publicados em anais de congresso, tá? Então, paciência, é o que eu falei ontem, né? A gente não pode controlar tudo, tem orientador aí que, né, gosta de inventar algumas coisinhas, e aí você tem que cumprir as exigências do seu orientador. Se ele não quer que você coloque, então realmente você não coloca, mas não tem nenhum lugar dizendo que é proibido, que você não deve colocar. Pelo contrário, vários artigos de congressos são bastante relevantes, tá? Vai depender do material que você está pesquisando. Aqui, ó, uma pergunta boa do Anderson. Se eu pesquisar pelo Google Acadêmico, preciso pesquisar também em outra base? A gente vai ver isso, certo? Quando você pesquisa no Google Acadêmico, se você vai citar que pesquisou nessa base mesmo. Então, olha só, os artigos científicos, né, podem ser de revistas ou congressos. Agora vamos para os demais materiais que você pode consultar também para embasar o seu trabalho. Livros, certo? Livros físicos ou livros online. Pode usar e-books também. A norma de citações e referências, a norma de referências, mostra lá como a gente referencia os e-books. Então, se tá lá, é porque a gente pode citar. A gente pode citar outros trabalhos de outros alunos, né, de outros estudantes, como outros TCCs, que podem ser monografias, dissertações e teses, que são a nível de mestrado e doutorado. A gente pode citar também no nosso trabalho, a gente pode utilizar leis federais, leis estaduais, leis municipais. Você pode citar também reportagens e matérias, desde que sejam de sites oficiais. Quais são esses sites oficiais? O IBGE divulgou uma notícia onde, sei lá, a população brasileira aumentou o número de jovens em 30%. Um exemplo, o IBGE divulgou essa reportagem. Então, você pode citar, o IBGE é um site oficial. Outro exemplo, a Organização Mundial da Saúde falou que no Brasil 20%, os casos de Covid-19 estão diminuindo em X%. É uma reportagem, é uma matéria, é um dado oficial de um site oficial. Então, você pode utilizar, certo? Deixa eu ver aqui quais os tipos de TCCs que a gente pode fazer. Lu, assiste a live de ontem, tá salva. Quando terminar essa, tá? Não vai embora não, que essa aqui não vai ficar salva não. Mas a de ontem tá salva aqui no perfil e lá no YouTube, tá, gente?
YouTube TCC Academy, a live ficou salva lá. Quem gosta de assistir aquele aceleradozinho, eu sou bem, né? Eu sou ligada nos 220. Eu não consigo assistir os vídeos devagarzinho não, só se for música. Eu gosto de assistir no acelerado mesmo. Então quem gosta de assistir no acelerado, vai lá no YouTube e assiste a live por lá, tá certo? Então, outras coisas que você pode citar: filmes, vídeos e documentários. Posso citar vídeo do YouTube? Posso usar vídeo do YouTube para citar no meu trabalho, referenciar? Pode. Lá na norma também, na norma de referência, diz também que mostra lá como pode a gente fazer essas referências de documentos, que a gente chama documentos audiovisuais, certo? Mas não é todo, você não vai usar no seu trabalho, né, um monte de vídeo, vai ficar citando lá, porque no filme tal falou tal coisa, porque no documentário tal. Não, você vai citar algo muito relevante mesmo, algo muito importante. Como é que a gente vai dividir isso, certo? Não existe uma regra, tá, gente? Lembrando que aqui são sugestões para facilitar, com base nas experiências que eu já passei bastante, com base nas avaliações, né, que eu já fiz e participei. Então, no máximo, você vai dividir dessa forma: 70% do seu conteúdo você vai centralizar buscando referências em artigos científicos. Por quê? Os artigos científicos, a ciência, ela se renova a cada dia. Todo dia tá aparecendo uma coisa nova. Todo dia que você entrar tem publicação nova, De quê? De artigos, certo? Então, os artigos, eles retratam uma realidade mais próxima, mais atual. Por isso que a gente tem que sempre buscar utilizar esses artigos científicos no nosso trabalho. A maioria das nossas referências precisam vir de artigos científicos, certo? Então, 70% de artigo científico e 30% dos outros. Então, os outros você pode usar livros, você pode usar trabalhos de outros estudantes, né, monografias, dissertações e teses. Você vai poder usar as leis, você vai poder usar os vídeos, os documentários, certo? Então, 30%. Então, um exemplo, se você tem 10 referências, né, vamos colocar numa coisa mais na nossa realidade. Você tem 10 referências, pelo menos 7 ali são artigos científicos, certo? E os outros 3 é um livro, outro é uma dissertação, outro foi um documentário que você utilizou, certo? Então, basicamente, você divide dessa forma porque seu trabalho, ele vai ter mais informações, vai ter mais materiais relevantes. Quando a banca vai avaliar, né, o orientador, enfim, quem vai avaliar o trabalho para dar a nota final, a gente olha também quais foram as referências que você utilizou, tá? Eu falei que eu tinha 3 dicas bônus pro final, mas eu vou falar a primeira logo agora e as outras 2 eu falo no final. A primeira dica é filtrar os artigos por período, certo? Então, quando você estiver na base de dados, quando eu vou ensinar como é que a gente vai buscar aqui, fazer essas buscas, quais são as bases de dados e como é que você vai buscar lá. Então, quando você estiver fazendo essa busca, você precisa filtrar pelo menos nos últimos 5 anos, tá? Então, isso principalmente para artigos. Quando você vai usar artigos, você tem um filtro lá que você coloca últimos 5 anos. Ou então, por exemplo, no Google acadêmico, tem lá período, aí você coloca 2015, um exemplo, a 2020, ou 2014 a 2020, certo? E aí você vai ter esse filtro dos artigos mais recentes, o que foi publicado. Porque o que acontece? Principalmente na área da saúde, na área de direito também, que as leis estão sempre se atualizando. De repente você usou um artigo de 10 anos atrás, quando na verdade aquele procedimento, aquele protocolo ou aquela lei que está citada naquele artigo já foi atualizada e nem se usa mais. Então, é importante você usar sempre materiais mais recentes, certo? Então, para artigos científicos, você precisa filtrar por período e escolher pelo menos dos últimos 5 anos. A gente recomenda dos últimos 3 anos, que já é bastante material. Tem orientador que só aceita dos últimos 3 anos, mas aí pode variar na faixa entre 3 e 5 anos. Os últimos 3 e 5 anos depende também do seu orientador, certo? Vamos lá. Vamos aqui. E os livros, né? Tem livro muito antigo, né? Então,
A gente usa os livros quando eles são fundamentais, são livros muito importantes da sua área. Aí você cita, por exemplo, pessoal que vai... eu dou sempre esse exemplo da pedagogia. Quando você tá escrevendo o seu trabalho, o seu TCC, né, sobre esse tema, por exemplo, algum tema na área de pedagogia, você precisa citar os principais autores daquela área, tá? Então, por exemplo, na pedagogia é Paulo Freire, né, Piaget, enfim, os outros aí que eu não sei muito bem, que na minha área eu sei mais dos trabalhos que eu já acompanhei. Mas então, esses autores, esses filósofos ou esses teóricos, né, eles já escreveram materiais bem antigos, tá? Os materiais deles são bem antigos. Mas você pode citar eles, porque eles são teóricos, autores muito importantes na sua área, certo? Outro exemplo, pessoal da psicologia, né, psicanálise, pessoal tem que citar Freud, tá? Então, é um exemplo. Apesar dos materiais serem antigos, você precisa também citar esses teóricos. Então, quando a gente fala de livros, normalmente os livros que a gente cita, eles são mais antigos. Por isso que a gente precisa dividir entre 70% artigo e 30% os demais, certo? E aí, evita. O que a gente evita? O que a gente evita não, eu coloquei até evitar aqui no PDFzinho, mas é que a gente não usa de forma nenhuma. O que a gente não vai usar, certo? Informações de blogs totalmente irrelevantes, desnecessários, são fontes que não são confiáveis. Porque um blog a pessoa entra lá e altera a qualquer momento, certo? Não tem como você controlar aquilo ali, aquelas informações não tem confiabilidade, certo? E aí, então você deve evitar esses blogs, sei lá, como é o nome? Aquele portal da educação, né? Mundo Educação, sei lá. Quais são esses? Agora eu não tô lembrando. O UOL, né? O UOL Educação. Deixa eu ver outra aqui mais que tem bastante. Brasil Escola. Pessoal que... Ai, meu Deus, dá uma dor no coração. Pelo amor de Deus, minha gente. Não vai citar isso não, certo? O que vai evitar também... Não vai usar de forma alguma a Wikipédia, certo? Wikipédia... Não vai utilizar a Wikipédia porque a Wikipédia é uma enciclopédia online, mas ela não é científica, certo? Porque ela não possui dados científicos lá comprovados, tá? Então você não vai usar de jeito nenhum. Concurseira, tu chegou atrasada, mulher, pelo amor de Deus. O tema de hoje é como e onde encontrar material para o seu TCC. Fica aqui até o final. Tu já perdeu a chamada do workshop que vai ter, do evento. O pessoal já tá tudo sabendo que tu chegou atrasada, tá? Fica aqui até o final que eu vou fazer a revisão lá e vou falar um pouquinho mais do workshop para quem chegou depois. Então, o Wikipédia não vai citar de forma alguma, porque a Wikipédia qualquer pessoa preenche aquela informação lá, certo? E lembrando, essa live não vai ficar salva, tá? Mas no final eu faço uma revisãozinha. Blog importante de um médico, pode usar? Não pode usar. Se o médico é importante, ele deve ter publicado algum artigo lá nas bases de dados que a gente vai ver aqui, certo? Então, pode ser o médico mais importante da face da Terra. A gente não vai utilizar. A gente vai usar material de cunho científico. Já falei aqui no começo. Artigos, pode ser de revistas, pode ser de congresso, pode ser livros, e-books, monografias, dissertação, tese, leis, reportagens e matérias de sites oficiais. Nadi, já perguntou 2 vezes isso, eu não entendi. Posso escrever mais do que colocar referências no artigo? Como assim, escrever mais do que colocar referências? A gente vai falar mais sobre isso quando a gente estiver falando sobre como escrever o referencial teórico, certo? É possível fazer uma lista das plataformas indicadas? É possível, já tá pronta, meu amor. Vocês acham que eu não ia fazer isso pra vocês, não? Já tá pronta, fica até o final. A Tâmara, minha amiga aqui. Então, a concurseira perguntou, reportagem do próprio TJ de Alagoas, eu acho, né? Posso colocar? Pode colocar. Porque eu falei, leis, reportagens e matérias de sites oficiais. Então, sites oficiais, o quê? Do TJ, do TRE,
do IBGE, do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, da Organização Mundial de Saúde, do Ministério do Meio Ambiente, certo? Então, tudo isso você pode utilizar esses sites oficiais. Então, a gente viu o que pesquisar. Agora, vamos ver vamos ver agora onde pesquisar, certo? Online, claro, né? Porque a maioria todo mundo tá no online hoje. Se você quiser um livrinho físico, obviamente você vai ter que ir na biblioteca lá, né? Na sua faculdade, que no caso tá fechada, a maioria, e etc e tal. Então, vamos tudo no online aqui, certo? Daqui a pouco vou beber uma aguinha que eu já tô ficando rouca. Onde pesquisar? Primeiro, livros. Onde é que eu vou achar livros, né? Então, tem as bibliotecas virtuais. Inclusive, agora o carro de som resolveu passar agora, né? Deixa ele passar, enquanto eu abro aqui. Pronto, vá-se embora. Então vamos lá, voltando, raciocínio. Livros, onde é que você vai pesquisar livros? Tem as bibliotecas virtuais, tem uma biblioteca chamada Domínio Público. É uma biblioteca totalmente online, virtual, você tem acesso a esses livros gratuitos lá, você olha e você vê lá se tem o que você quer. Claro que não vai ter todos os livros que você quer, mas pode ter algum outro da sua área, certo? É bem legal de utilizar, você procura por tema, por assunto, por área, né? Sei lá, enfermagem, você procura lá, certo? Tem também o Google Livros, que nem todo mundo usa e pensa que é pago. O que é que acontece? O Google Livros ou Google Books, né? Começa você colocar assim, Google Livros, lá no Google. Aí vai abrir pra você. Aí ele mostra vários livros, só que o acesso 100% não é gratuito. Mas dá pra você consultar várias partes do livro, porque vem assim, faltando só algumas páginas, certo? Ele mostra lá o livro pra você. E ele mostra só algumas páginas que foram cortadas, que é, claro, para a pessoa que quiser comprar, vai ter acesso ao conteúdo todo. Mas é muito bom de usar. Eu já usei várias vezes o Google Livros sem precisar pagar, porque às vezes tem um capítulo completo e só depois tem umas páginazinhas faltando. E quando a gente vai referenciar, quando a gente vai citar, né, no nosso trabalho, a gente não usa um livro completo, a gente usa algumas informações daquele livro. E essas informações podem estar disponíveis para você nessa versão gratuita do Google Livros, tá? Então, coloca no Google, Google Livros, aí vai te direcionar para essa Google Books, para esse site do Google Books. E aí, você coloca lá o assunto. Vai dizer, eu não sei qual livro eu quero pesquisar, eu não sei que livro fala sobre isso. Não precisa colocar o nome do livro, você só coloca o assunto, certo? Então, você bota o assunto lá. E aí, vai aparecer vários livros relacionados àqueles assuntos. Aí você olha, certo? O nome da biblioteca é Domínio Público, certo? O nome da biblioteca virtual. Esses dois você vai encontrar aí os livros, pode ter acesso a conteúdos gratuitos de livros, certo? Posso citar o site do Ministério da Saúde na introdução de uma revisão sistemática? Bem específico. Olha só, a gente vai falar de introdução em outra live, né? Mas você pode citar sim o site, os dados, né, do Ministério da Saúde. Agora, só uma parêntese, tá, gente? O pessoal que tá aqui já sabe que eu não misturo os assuntos, não. Mas nem toda introdução você vai usar a citação, tá? Mas a gente vê isso em outra aula. Deixa eu ver mais sobre isso dos livros. Tá, vamos lá. Daqui a pouco a gente responde mais. Monografias. Onde é que eu vou achar monografias? Nos repositórios das universidades, principalmente das universidades federais. Várias faculdades, várias instituições de ensino têm os seus próprios repositórios. O que são os repositórios? Vamos pensar na realidade, assim, vamos trazer isso para nossa realidade. Eu gosto sempre de fazer as analogias. Vamos supor que os repositórios são umas caixinhas, são uma caixa. Caixinha não, uma caixona, mas vamos supor que o repositório é uma caixa e dentro dessa caixa é guardado todos os trabalhos de todos os alunos que se formaram nessa faculdade, certo? Então,
várias faculdades já têm esses repositórios disponíveis online. Você não precisa só buscar no da sua faculdade. Às vezes a sua faculdade não tem repositório ainda e tá tudo certo. As grandes universidades, todas as universidades federais do país, eles têm repositórios, certo? Então você coloca repositório da Universidade Federal, da UFRJ, do Rio de Janeiro. Bota repositório da Universidade Federal, sei lá, do Paraná. Enfim, coloca lá. Aí vai aparecer vai aparecer o site para você e aí você clica nesse repositório. Dentro dos repositórios tem vários trabalhos, várias monografias, ou como eles chamam também, alguns sites chamam de TCC mesmo, que a gente já viu isso ontem, que o TCC é o geral, pode chamar, né, qualquer tipo de trabalho. Mas a maioria são de nível de graduação mesmo. E aí você vai e consulta gratuitamente esses trabalhos, você pode baixar eles no PDF. E é bom porque você vê como você pode pegar trabalhos parecidos da sua área. E aí é o que eu sempre recomendo, tá? Essa dica de ouro aqui. Pega trabalhos parecidos, não precisa ser igual ao mesmo tema, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Para você se basear, para você ter modelo, para ver como é que a outra pessoa fez, como é. Então você precisa de modelos de referências para conseguir também elaborar o seu trabalho, certo? E esses repositórios são maravilhosos os trabalhos que estão disponíveis lá. Certo? Olha, o Getúlio está dizendo, tem repositórios de instituição do exterior. Exatamente, olha aí que massa. Então, quem quiser consultar trabalhos em outros idiomas também pode ter acesso, certo? Mas os repositórios das faculdades do Brasil são tudo em português. Então, você que não tem afinidade com outro idioma, pesquisa lá, certo? Às vezes as faculdades menores também, particulares, também tem os seus próprios repositórios. Se a sua faculdade estiver legal, melhor ainda. Lembra da dica que eu falei ontem de você pegar o modelo com alguém que já finalizou um modelo da sua instituição para você ver quais foram os pontos, né, que a pessoa colocou lá, mesmo que seja de outro assunto, de outra área, só para você sempre se basear. Então, se a sua instituição tiver repositório, melhor ainda. Se ela não tiver, consulte os repositórios gratuitos das universidades federais, principalmente, para você encontrar monografias, tá? Teses e dissertações. Onde é que a gente vai achar? Existe um site chamado Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, que reúne muitos desses materiais de várias universidades, certo? Então, esse é como um repositório geral de várias universidades. Então, a Universidade Federal de Pernambuco coloca, a Universidade Federal do Ceará coloca lá, a Universidade Federal tal coloca. Então tem várias universidades que colocam numa mesma caixinha, só que só colocam teses e dissertações. Qual é a diferença? A gente já viu que são a nível de mestrado e doutorado. As dissertações e as teses são trabalhos mais aprofundados e são bons também para a gente se basear e dar uma olhada. Claro que são trabalhos mais longos, mais cansativos, eu vou repetir. Mais longos, mais cansativos de você ler, mas você não precisa pegar o trabalho e ler tudo. Isso também é uma das coisas que eu ensino lá no curso, né? As técnicas de leitura. Lembra que a gente falou na live 1, tudo é técnica, né? Técnica de leitura, porque ninguém aguenta pegar um trabalho, uma dissertação, uma tese de 120 páginas e ficar lendo aquele negócio todo, né? Pelo amor de Deus, você não vai fazer isso. Por isso que você tá odiando o seu TCC, ou seu orientador, ou sua faculdade, né? Porque não é assim que a gente lê trabalho. Imagina, se você pegar pelo menos 3 dissertações ou 3 teses, cada uma de 100 páginas, e pegar mais, sei lá, 20 artigos, e cada um de 20 páginas, você tem que ler aquilo ali tudinho, passo a passo, no miudinho, você vai terminar o ano, você vai estar lendo os material ainda, seu TCC vai estar zerado do mesmo jeito, certo? Então, é para você verificar os principais pontos, mas isso é tema de outro assunto, a gente não vai entrar aqui hoje sobre isso. Eu acho que nem tem live sobre isso não, tá? Não vou nem prometer. Mas enfim, se eu começar a falar de tudo aqui, gente, só termina essa live só domingo, certo? Então as lives, elas têm os assuntos certinho. Deixa eu ver aqui. O site, eu vou falar quando eu der a lista também, vai ter a listinha das bases de dados, é Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. Coloca assim no Google, D de dado,
BDT de tatu e D de dado de novo. BDTD, Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. Você procura por assunto, você pode filtrar também por período lá. Bem massa de... Você baixa os PDF tudo, salva para ler depois, certo? Aí a galera tudo lendo os trabalhos de 150 páginas, tudo, pelo amor de Deus. Enfim, bora lá, continuando. Então, as teses de dissertações você acha nesses locais, tá? E os artigos, prof, onde é que a gente acha os artigos, né? Os artigos você vai achar nas bases de dados, certo? Querendo ou não, a BDTD também é um tipo de base de dados, eu vou explicar já já. Mas os artigos você vai achar nas bases de dados de artigos, certo? E nos periódicos ou nas revistas científicas, tá? Periódico e revista é a mesma coisa. Quando eu era estudante, eu ficava pensando, meu Deus, o que danado é periódico? Por que a pessoa não fala logo que era uma revista, né? Uma revista científica. É chamado de periódico porque elas são publicadas periodicamente. Então, tem revistas que são publicadas a cada 3 meses. Tem revistas que são publicadas a cada, sei lá, 4 meses, enfim. Aí, por isso que chama de periódico. Mas não é revista. Sabe como se fosse uma revista de fofoca? Pronto, é uma revista de fofoca científica. Nada a ver isso que eu falei, mas é só pra vocês entenderem um pouquinho. Então, reúne vários artigos, tá? Então, várias pessoas vão mandando seus trabalhos, né? Vários estudantes, vários alunos. Fez um trabalho massa e manda pra revista. A revista vai fazer uma avaliação, um critério e tal. Isso aqui a gente não vai entrar aqui hoje. E aí aceita o trabalho, eles vão juntando, compilando esses trabalhos e depois publicam aquela revista daquele mês, daquele trimestre, daquele semestre, certo? Então, vários artigos juntos. E aí você pode encontrar esses artigos juntos acessando as revistas separadamente, que eu acho que dá muito trabalho, certo? A Milena tá aqui, a Milena é minha orientanda. Os exemplos são os melhores. Pois é, então... eu acho que dá muito trabalho ficar procurando de revista em revista, mas às vezes tem uma revista muito importante na sua área que você gosta, que você já ouviu falar, ou que seu orientador pediu, aí você procura especificamente a revista. É mais fácil você achar os artigos nas bases de dados, porque nas bases de dados você pode procurar por temas. Então, qual a diferença das revistas e das bases de dados? As bases de dados é a caixinha que reúne várias revistas juntas, certo? Então vamos lá, vamos entender sempre na prática. Uma revista vai ter vários artigos daquele assunto. Então a revista de engenharia ambiental e sanitária. Então tem várias revistas desse assunto, certo? E aí nas bases de dados tem todas as revistas lá dentro. E aí você vai pesquisar por assunto. Então ao invés de você ver todos os artigos que foram publicados na revista de engenharia ambiental e você não sabe se ali vai ter o artigo no seu tema, porque a engenharia ambiental tem vários temas, né? Abrange vários contextos, eu falei isso ontem. Então você não sabe se vai ter... Esse diadema tá me incomodando. É melhor você procurar direto na base de dados inicialmente, principalmente para quem é iniciante, porque você vai filtrar pelo tema, pelo assunto, certo? Então, eu quero falar, lembra que eu falei ontem só sobre recursos hídricos. Então, eu filtro na base de dados e a base de dados vai me dar vários assuntos na área de recursos hídricos. Se eu filtrar na revista, se eu buscar na revista de engenharia ambiental, a engenharia ambiental vai ter vários assuntos. Vai ter recursos hídricos, vai ter tratamento de esgoto, vai ter resíduos sólidos, enfim, né? Áreas degradadas e etc, etc. Então, basicamente, a diferença é essa. E aí, quais são essas bases de dados? A gente tá agora em onde pesquisar, certo? Quais são essas bases de dados? A base de dados da Cielo, eu vou falar quatro principais. Eu tenho uma lista com 16 bases de dados. Ela tinha 12, eu atualizei, agora eu tenho 16. Eu vou pensar aqui até o final da live como é que eu vou fazer, o que é que eu vou bolar para entregar para ver se vocês merecem receber essa lista. Certo? Eu vou pensar daqui pro final eu falo. Mas a princípio o PDFzinho, que não é mais PDF, eu transformei em imagem mesmo. O pessoal tava dizendo que não tava conseguindo abrir. Então o PDFzinho vai estar disponível. Daqui a pouco eu vou falar quem é novato, como é que vai pegar esse material aqui. E aqui já tem as 4 principais para você começar, certo? A lista... Ô Milena, tu não recebeu a lista não? Eu não mandei pra tu não, achei que eu tinha mandado.
Vou mandar, me cobra lá no e-mail a lista. Olha aí, Casa de Ferreiros, Pedro de Pau. Minha aluna não recebeu a lista. É porque ela é minha aluna da instituição mesmo. Ela não tá dentro lá da plataforma do Domínio Seu TCC, não. Por isso que ela não teve acesso ao material. Mas não tem problema, ela vai receber também. A Débora tá dizendo que merecemos. Tô vendo. Pois tá bom, Milena. Vou mandar pra você. Desculpa aí, foi a falha. Mas o trabalho também já tá quase pronto, viu? Vamos lá para as bases de dados. Vou falar 4 principais para quem é iniciante para pesquisar nessa. Tem bases de dados específicas, certo? Base de dados da área da saúde, base de dados da área de direito. Vou até falar umas aqui da lista. Quem quiser aí dar uma anotadinha, mas as principais, 4 principais, que eu considero principais, por quê? Por que eu falo que são principais? Porque são para quem está iniciando, porque são fáceis de utilizar, certo? Todos os materiais são em português nessas bases de dados e aí você consegue ter acesso mais fácil, certo? Vamos lá, quais são? Primeiro, a Cielo, né? Cielo é uma base de dados que reúne vários artigos de diversas áreas, da enfermagem, serviço social, que mais que a galera estava escrevendo aqui, né? Tem administração, a Cielo tem de todas as áreas, tá? Qualquer coisa que você pensar, tem lá dentro da Cielo. O assunto que você imaginar vai ter lá, certo? Então, a gente só precisa saber como vai pesquisar, e eu vou falar. Então, primeiro eu já falei o que pesquisar, agora eu tô falando onde pesquisar, e daqui a pouco como pesquisar, certo? Então, a base de dados da Cielo, outra base de dados, periódicos CAPES, que é um site, ou portal da CAPES, que a gente chama, que é um site, né, da coordenação de aperfeiçoamento de nível superior, um negócio assim que eu não me lembro a sigla, mas o que importa é que vocês colocarem lá, periódicos da CAPES, e lá vai ter um conjunto de revistas, tá? Então são várias revistas juntas, você vai procurar por assunto, e a gente vai ver como é que procura. A gente vai procurar por assunto, certo? Então, periódicos da CAPES, tem a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, também, que é a BDTD, certo? Que também você vai usar vai pesquisar de todos os assuntos. E tem também o Google Acadêmico. Esse eu deixei para o final, que é o que gera mais dúvida, porém é o meu preferido para ensinar quem está iniciando agora nas pesquisas, certo? Então, o Google, como a gente sabe, o Google normal é o pai de todos, né, que a galera chama. E o Google Acadêmico é o pai dos cientistas. Só que muita gente, para quem está iniciando, é muito bom pesquisar por ele. Claro que quem está no nível mais, né, nível de mestrado e doutorado, já vai precisar pesquisar em outras bases de dados, além do Google Acadêmico. O Google Acadêmico, querendo ou não, alguns orientadores não aceitam, mas ele é uma base de dados. Mas o que é que ele acontece? Vamos lembrar das caixinhas? O Google, ele reúne várias bases de dados. Vamos recapitular as caixinhas, os conceitos das caixinhas. A primeira caixinha é a caixinha das revistas. É uma caixinha menorzinha. As revistas têm vários artigos de uma determinada área só. A base de dados, Cielo, tem Science, tem... deixa eu abrir minha lista aqui, que agora perdi. Fugiu da minha cabeça. Deixa eu voltar aqui. Tem academia.edu, tem teses da USP, tem o ERIC, tem, enfim, Microsoft Academic, certo? Então, essas são as bases de dados que tem as caixinhas das revistas. E o Google Acadêmico é um caixão, uma caixa bem grande, que tem as bases de dados todas reunidas. Então, no Google Acadêmico, quando você pesquisa, ele te direciona para um material de uma base de dados, de várias bases de dados, na verdade. Então, lá dentro do Google Acadêmico vai ter material que está dentro do periódicos CAPES. Lá no Google Acadêmico vai ter material que está na Science, que está no... Qual é a outra? Na Cielo, que tá na academia.edu, que tá no repositório da USP, certo? Então, o Google Acadêmico, ele é mais completo. Só que
claro, ele vai aparecer 1 milhão de artigos para você, principalmente se você pesquisar com muito detalhamento. Por exemplo, o que é que as pessoas fazem, né? Agora a gente vai entrar em como pesquisar. O que é que as pessoas fazem? Coloca lá no Google Acadêmico, porque eu falei que era um dos mais fáceis para quem está iniciando. E aí, vamos supor que o trabalho, né, da pessoa, né, do estudante lá, que está totalmente desesperado, estratégias de adaptação escolar de crianças autistas na pré-escola. Um estudo de caso na escola municipal do município tal, sei lá, de Mariana, em Belo Horizonte. Não, Minas Gerais, né? Desculpa. E aí, veja o título do trabalho. Pega esse título aí, se for da sua área, viu? Que esse título eu inventei aqui para esse exemplo. Você pode ser um bom título para você usar. Então, aí a pessoa vai procurar no Google, aí coloca o tema todo. Estratégias de adaptação escolar de crianças autistas na pré-escola. Um estudo de caso do município de Mariana, em Minas Gerais. E aí não acha nada, minha gente, pelo amor de Deus. Então acha um monte de trabalho, porque vai aparecer lá o Google, porque ele não vai entender nada, certo? Ele não vai entender nada. E aí vai ficar totalmente perdido sem encontrar o material, certo? Então, como é que a pessoa vai pesquisar nas bases de dados? Porque o pessoal está dizendo, não sei pesquisar, porque não ensina na CAPES, não consigo pesquisar na CAPES, tal. Porque pega o título todinho e coloca lá no quadradinho que tá dizendo lá da CAPES, quando na verdade você tem que pesquisar por palavras-chave, certo? O que são palavras-chave? Ou na área da saúde, o pessoal chama de descritores, que eles são mais chiques, certo? Mas a palavra-chave é igual para todo mundo. Mas o pessoal da saúde chama de descritores. Então, se seu professor, seu orientador chama de descritor, maravilha, a mesma coisa. Palavras-chave. As palavras-chave, elas ajudam, né, esses mecanismos de busca a encontrar os materiais de acordo com aquele tema. Por quê? Você tem que entender que aquilo ali é um robô, né, querendo ou não. Então, você tem que explicar direitinho o que é que você quer. Senão, ele vai trazer um monte de coisa misturada. Às vezes, você não tá sabendo colocar. O pessoal pensa que palavra-chave é só uma palavra. Não necessariamente, pode ser um termo. Então, aqui nesse exemplo que eu dei, olha aí a Paulinha dizendo, né, que conseguiu achar muito material no Google Acadêmico. Olha aí, ainda pode filtrar, ainda vou dar mais dicas aí do Google Acadêmico. Então, nesse exemplo que eu dei, né, das estratégias, vou repetir aqui. Estratégias de adaptação escolar de crianças autistas na pré-escola. Um estudo de caso. Esse é o seu título, tá? No município de Mariana, em Minas Gerais. Você não vai pesquisar só trabalhos que foram realizados, primeiramente, naquela cidade que você quer realizar. Porque se o seu estudo for numa cidade específica, você não vai pesquisar só nessa cidade, não. Você vai pegar trabalhos de todas as outras as cidades. Então, não importa a cidade, certo? A cidade você vai esquecer, primeiramente. Primeiro, você vai querer encontrar trabalhos, no geral, sobre esse tema. Independente se é de São Paulo, se é de Pernambuco, se é do Ceará, enfim. Você vai encontrar trabalho sobre esse tema. Então, já corta aí a cidade e o estado. As palavras-chave são termos, certo? Pode ser uma única palavra. Se eu colocar uma única palavra, dependendo da palavra, fica sem contexto. Então, se eu colocar estratégias, aí eu vou colocar lá, porque o meu título é Estratégias de Adaptação Escolar, tal. Aí eu vou, palavra-chave, só vou colocar uma, estratégia. A base de dados não vai entender o que você quer. Estratégia de quê? Pra quê? Pra onde? Pra quem? Então, isso não é uma palavra-chave, isso é só uma palavra. Não é uma palavra-chave relacionada ao seu tema. Então, aqui, quais são as palavras-chave que a gente poderia? Existem várias. Agora, eu vou dar a dica de como você vai fazer. Você vai pegar o seu tema, você corta ele, faz recortes desse tema com palavras ou termos que façam sentido. Como, por exemplo, nesse tema, adaptação escolar, adaptação na pré-escola, que é sinônimo, certo? Educação infantil, pode colocar adaptação escolar, autistas, certo? Então, esses são termos
Adaptação escolar autistas. Isso são palavras-chave, certo? Para você pesquisar sobre o seu tema. Aí o que é que acontece? Vamos agora, eu pesquisei, mas achei poucos. Irmã Joana Dark, minha xará aí. Pode utilizar os operadores booleanos, né? Eu não vou entrar nesse detalhe, porque eu sei quem é a galera que me acompanha, eu sei que é uma galera muito... que tá iniciando agora, então não adianta eu começar a falar de uma coisa super específica e mais difícil aqui, que vai travar a cabeça do pessoal. Então, por exemplo, tem uns operadores booleanos que a gente usa, então quem já tiver mais afinidade com isso, usa esses operadores, mas eu não vou entrar nisso aqui, que é aquele AND ou OR, eles são em inglês, o asterisco, as aspasinhas, mas eu não vou entrar em detalhes nisso aqui, porque vai confundir, e não é necessário agora para quem está iniciando. Para quem está iniciando, segue essas dicas que eu vou falar aqui, que eu já estou falando, e já vai conseguir encontrar alguns materiais, certo? Deixa eu falar aqui. Não faço correção, PGA, não sei. Não faço correção por fora não, tá? Só a galera que já vem junto comigo. Vamos lá. Então, daqui a pouco eu vou responder as dúvidas, certo? Segura aí. Vou voltar ao que eu tava falando. Então, as palavras-chave. Deixa eu me lembrar. Então, você vai pesquisar por essas palavras específicas, certo? Então, vamos supor que você pesquisou, eu coloquei lá, adaptação, no Google Acadêmico eu tô agora. Lá na CAPES, no periódico da CAPES, é separado. Então, você coloca, por exemplo, nesse exemplo aqui, adaptação escolar na primeira linha. Na segunda linha, você pode colocar autistas. E na terceira linha, não é necessário você preencher os 3, certo? Quanto mais você preencher, mais vai afunilar e menos material vai aparecer, obviamente, certo? Então, adaptação escolar, autistas e pré-escola. São as 3 palavras-chave que eu posso usar lá na CAPES. Lá no Google Acadêmico, você coloca do lado da outra mesmo, só com espaço. Então, eu posso colocar adaptação escolar, autistas. Adaptação escolar, autistas, pré-escola, certo? No Google Acadêmico, super direto assim. Lá é o mais simples, por isso que eu falo que para quem está iniciando, vai pesquisando por lá. Quem já quiser ir fazendo pela CAPES, teria só essas condições lá de você separar, certo? E aí você vai colocar lá para buscar, né? Clica lá para buscar e vai aparecer os materiais. Vai aparecer só material específico? Não, porque, como eu falei, é um robô, ele entende assuntos do mesma área. Às vezes vai aparecer lá adaptação escolar, mas não de crianças autistas, adaptação escolar no geral vai aparecer, certo? Mas você vai descartar, você vai começar a verificar quais são os assuntos, pelo título, né? O que é que te interessa e qual você não vai querer nem consultar. E aí vamos supor que você achou pelo menos um trabalho, certo? Agora vem as dicas bônus da rodada. Quem ficou até o final aqui, essa dica é a que salva. Vamos supor, professora, eu fiz tudo que a senhora falou, fiz do jeitinho certo, fiz tudo certo, mas só encontrei um artigo na minha área, que é muito difícil, mas quando o aluno já vem com essa conversa, já não acredita. Me dê aí seu tema para olhar aqui rapidinho. Mas não vou fazer aqui com vocês, né? Porque tem muita gente, não dá pra fazer. Então, aí o que é que você vai fazer? Você pega esse único trabalho que você achou, aí você abre ele, primeira coisa que você vai olhar nele, quais foram as palavras-chave que ele colocou lá, que ele utilizou. Então, você usa, além das que você já separou, você usa as palavras-chave que esse artigo, todo material, gente, todo o trabalho acadêmico tem palavras-chave nele lá, embaixo do resumo. É obrigatório isso, certo? Então, você vai pegar lá essas palavras e vai utilizar para pesquisar novos artigos. Mesmo assim, não achei. Calma, segura esse artigo. Agora vem outra dica ainda. A dica número 2. Então, não achou com essas palavras-chave, pega esse mesmo artigo e vai lá no final, nas referências dele,
lá embaixo e ver quais foram os artigos que ele citou, quais foram os materiais que ele usou, quais foram os livros, quais foram os trabalhos que ele citou. Aí você pega, copia lá e joga no Google Acadêmico para você ver se você acha pelo menos algum daquele lá, para você ir se baseando no seu trabalho, certo? Todo trabalho também tem que ter referência bibliográfica, então vai ter lá, certo? Então, com um artigo você acha pelo menos 3. Aí com mais 3, você repetindo sempre as mesmas coisas, você vai encontrando mais, certo? Agora, vamos supor que é o tema super difícil do universo que ninguém nunca falou e você realmente, com todas essas dicas que eu dei hoje, mesmo assim você não achou nada, o que é 99% impossível, mas tem 1% lá. Eu lembrei da música, mas não vou falar isso aqui na live não. Quem pegou a referência pegou. Tem 1% lá que você não encontrou. Vamos supor que você é aquele estudante que realmente tem problema de conseguir achar o material. Então você pesquisou, fez tudo que eu falei e não achou de forma nenhuma, certo? Não achou material. Pode acontecer, tá, gente? Por isso que eu tô dando essa dica. O que é que você vai fazer? Agora você tem que apelar para os estrangeiros. Por quê? A galera entendeu aí. Por quê? Gente, os Estados Unidos, a Inglaterra, né, os países, né, americanos e, enfim, os países da língua inglesa, eles são no ranking mundial de publicação. Eles são na nossa frente, certo? Dos brasileiros, sempre, né? Os brasileiros sempre levando as rasteiras dos americanos. Então, se os americanos não publicaram nada sobre o seu tema, é porque realmente o seu tema não existe nesse planeta Terra, certo? Então, é melhor você... Aí a dica é, mude de tema. Aí, o que é que você vai ter que procurar? Você vai ter que procurar o artigo em inglês, certo? Lá no Google Acadêmico, inclusive, você pode pesquisar artigo em inglês. O que é que você pega? O que é que você faz? Você pega a palavra-chave que você definiu. Então, por exemplo, a palavra adaptação escolar. Vamos supor que não é o caso, né? Mas vamos só imaginar. Vamos supor que a gente não encontrou nenhum material sobre isso. Aí eu pego a minha palavra-chave, tenho que transformar ela para o inglês. E aí eu vou pesquisar os materiais em inglês. Ou eu vou pesquisar em bases de dados científicas americanas, certo? E aí eu vou ter que traduzir o trabalho, querendo ou não, se só tem essa chance. Se você quer continuar com esse tema, então essa é a chance, certo? Essa é a dica. Então não existe mais outra forma. Se você não encontrar dessa forma, realmente é melhor você mudar de tema, certo? E aí buscar um tema que tenha mais facilidade para você encontrar material. Porque não tem como você desenvolver uma pesquisa no nível de graduação e especialização que seja um tema muito novo e sem material, certo? Isso aí a gente deixa pra galera do doutorado, que tá no doutorado e fazendo pesquisas aplicadas de temas totalmente inéditos, só que eles passam vários anos pesquisando, são quase 5 anos um doutorado, né? Às vezes são mais. E aí eles têm como fazer essas pesquisas mais aprofundadas de temas novos, de temas inéditos, de assuntos que são muito recentes, tá? Mas o pessoal que tá nos níveis acadêmicos ainda de graduação e especialização e tal, não é necessário você passar por esse sofrimento. Então você vai e muda o seu tema, certo? Tem brasileiros que publicam em inglês também. Tem brasileiro que publica em inglês também, certo? Publica nas revistas americanas, então não deixa de ser as bases de dados americanas, inglesas, certo? Não só americanas, mas da Inglaterra também e tal.